Fala, Fiel, tranquilo? Vamos com as últimas informações do Coringão, diretamente lá do Parque São Jorge. Vessone vazou informações aí importantes, quentes da partida contra o Grêmio. E Fabinho Soldado comentou uma possível saída de Yuri Alberto. Memphis Depay fica ou sai? E Rodrigo Garro, todo mundo quer saber o mercado da bola do Corinthians. A gente vai trazer tudo para vocês aqui agora. E um possível ponta, jogador de ponta, atacante que deve chegar ao Corinthians. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Os jogadores do Corinthians voltaram a treinar nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava pela manhã. É a sequência de preparação para o próximo jogo do Timão, que acontece quinta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que neste momento o Timão ocupa a 11ª colocação com 15 pontos em 10 partidas. Portanto, tem um aproveitamento de 50%. O técnico Dorival Júnior, em 10 partidas, sequer repetiu a equipe do Corinthians em nenhum desses jogos e muito provavelmente vai ter que realizar mudanças para o jogo no sul do país. Nesta segunda-feira, o Dorival dividiu o grupo em dois. Um grupo com laterais e zagueiros treinou em um campo do CT. E um outro grupo com meias e também atacantes, além dos volantes, treinou em outro campo do CT. No final, ele reuniu todo mundo para um treino de enfrentamento em espaço reduzido e, mais uma vez, contou com vários jogadores da base, já que ele não está contando com vários jogadores importantes que defendem seleções durante a data FIFA. Dois desses jogadores dificilmente vão enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Memphis, que está com a Holanda na Europa, o Memphis vai jogar nesta terça-feira contra a seleção de Malta. E o Breno Bidon está com a seleção brasileira sub-20 no Egito e nesta terça-feira a seleção vai enfrentar a Coreia do Sul. Dificilmente terão condições de deixar estes países e chegar a Porto Alegre a tempo de enfrentar a equipe do Grêmio. Já outros 5 jogadores estão disputando as eliminatórias sul-americanas. O Hugo e o Romero vão jogar nesta terça-feira em Itaquera o jogo entre Brasil e Paraguai e terão certamente condições de estar no sul do país para o jogo contra o Grêmio. Outro que deve estar neste jogo contra o Grêmio é o Martínez, que vai defender a seleção da Venezuela contra o Uruguai em Montevidéu, e Montevidéu é muito perto de Porto Alegre. Já a situação fica mais difícil para o Carrilho e para o Félix Torres, que vão se enfrentar nesta terça-feira no jogo entre Peru e Equador em Lima. E evidentemente que é muito difícil a logística para se deixar a capital peruana e se chegar a Porto Alegre em menos de 48 horas. Gustavo Henrique, sim, deve jogar nesta partida contra o Grêmio. Ele que se recuperou de uma hérnia, está treinando normalmente e pode ser novidade, quem sabe, pelo menos, no banco de reservas. E Vessa, e o Corinthians também, Pies em Laterra, aqui, né, no campo nacional, se preparando para encarar o Grêmio. Cara dele. Anunciou agora a saída oficial, oficializou só, né, a saída do Alex Santana lá para o Grêmio, empréstimo até o final do ano. Já tinha liberado também o Giovani, que não quis renovar o contrato. Se fala que está indo para o Hellas Verona, esse seria o 14º colocado do Italianão. E ele foi liberado aí também 50 dias antes do fim do contrato, já que não quis renovar. Está vindo a parada da Copa do Mundo de clubes, então liberaram. Então são 2 saídas por enquanto, não tem nenhuma chegada, mas 2 saídas que também impactam um pouco ali em relação ao time. Para quinta-feira, o que acontece é que o Corinthians tem 8 jogadores convocados. Data FIFA, né? Pela data FIFA, só 2 eu diria que estão garantidos. Hugo Souza e Romero estarão hoje na Neoquímica Arena, voltam para suas casas, dormem, treinam amanhã e viajam para Porto Alegre. O Martínez vai estar no Uruguai. Uruguai, Montevidéu está muito perto de Porto Alegre, deve ir até direto, acho que também pode participar. Os demais, eu acho que todo mundo, olha, se jogar... O Memphis joga hoje na Holanda. O Félix Torres e o Carrilho se enfrentam no Peru. Também hoje à noite. 10h30 da noite. Também eu acho que não vão para o jogo. E o Felipe Longo, o goleiro, e o Breno Bidon estão no Egito. Sim. Jogaram ontem pela Sub-20. Eu também tenho dúvida se eles vão ficar à disposição. Pode ser um Corinthians bem modificado para esse último jogo. A hora que acabar... os clubes ainda estão para anunciar todos eles oficialmente, mas o Corinthians, por exemplo, vai dar 15 dias de folga para os jogadores e aí voltam
para poder 15 dias se preparar para aquela loucura que vai ser de jogos no retorno, mas são 15 dias que virão pela frente de folga. Então, se bobear, talvez o Memphis nem volte para o Brasil, joga lá, já fala, fica aí, você não vai jogar quinta. É só um palpite, não tem informação nenhuma, mas por essa logística, outro continente, e o Carrilho e o coisa do Peru também, eu acho que não jogam. O Martínez está em Montevidéu, repito, aí é mais perto Porto Alegre. O Hugo e Romero estão aqui em Itaquera, vão para o jogo, treinam amanhã e viajam também. Mas a data FIFA vai dar um problema um pouco maior aí pro os mortais, como diz o Tironi, né, a data FIFA vai simplesmente não ter jogo quarta, tem jogo quinta, mas praticamente todo mundo que participar não vai jogar. O CBF está tentando tirar algumas datas da frente, mas vai dar problema. Os jogos do play-off da Libertadores e da Sul-Americana vão acontecer em datas do Brasileiro. Então vai ter que adiar jogos desses times envolvidos. Vasco, Grêmio, tá. E vai passando para frente. Sem contar aquele conflito lá na frente, que é o tal do campeão da Libertadores, que vai, em tese, disputar o Mundial no formato antigo durante a vigência do Brasileiro. Então, de fato, não vai ter data. O Brasileiro vai começar a ter os asteriscos. Tá tudo, né? Tá 11 rodadas a partir de agora. Fica pensando, bom, se tudo correr bem, não vai ter brasileiro lá. Exato. Se tudo correr bem, vai se ajeitar. Não vai ninguém pro playoff. Não vai ninguém pro playoff. Foi assim. Fel, Fabinho Soldado detalha aí a maior carência no Corinthians e comenta possíveis saídas dos atletas aí que tá sendo muito falado. Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro, próprio Breno Bidon. Ele fala, estou todos os dias com Dorival conversando e há momentos em que fazemos uma reunião pontual com todos. Quem são esses todos? Os dois auxiliares, o treinador, próprio Dorival, o Renan e o Thiaguinho, que são do departamento de scout. Trabalhamos para alinhar possíveis carências. Agora, a gente passa para o financeiro, para o presidente, para sabermos se podemos viabilizar a condição de fazer as contratações. Estamos entendendo um pouco melhor o orçamento do clube, todos sabemos que estamos passando por um momento delicado em relação ao financeiro e precisamos nos preparar de todas as formas. Ele continua aqui também falando sobre a possível chegada de um ponta, né, uma carência do time que vem sendo algo comentado e uma necessidade do Corinthians há algum tempo. Posição prioritária de reforço é a de um ponta, com características de velocidade e drible, similar ao estilo do Wesley, que foi vendido em agosto do ano passado ao Al Nassr da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo. Sim, estamos buscando um jogador com características parecidas com essas que você citou. Não é fácil de achar. A posição que realmente podemos falar é a de um extremo, um ponta. Já era uma necessidade antiga nossa, o resto é analisar momento, possibilidade, caso a caso e o que for a acontecer. Eu gostaria de reforçar o elenco o tempo inteiro, mas precisamos saber que para reforçar, claro, você precisa investir. Tem a folha, você não pode sair do orçamento. E também comentou a possível saída de Yuri, o Fico de Memphis e também mercado da bola aí para Breno Bidon e Rodrigo Garro. E ele fala, vamos lá, Yuri Alberto, Memphis, Breno Bidon, Rodrigo Garro. São jogadores que certamente têm mercado. É claro que vai ter alguma coisa. Agora, sobre o Corinthians, não chegou nada para sentarmos e conversarmos. Para um clube sentar conosco e levar algum dos jogadores desse nível tem que valer a pena. Essas propostas não chegam toda hora, porque não é qualquer clube que tem condição de fazer isso. Fala-se muito, mas não temos nada de concreto. Confirmou aí Fabinho Soldado. Olha, ele não posso ficar preocupado com uma situação que não chegou. Sei que as informações são disparadas para vocês, jornalistas, mas eu estou todos os dias com o Memphis aqui no CT. Ele nunca demonstrou insatisfação, nunca me chamou para falar nada. Se acontecer em algum momento, e falo isso para todos, vamos ter que sentar e ouvir. Não chegou nada para o Memphis, você fala de especulação, mas como vou comentar isso? Não chegou nada, confirmou aí Fabinho Soldado, deixando a Fiel um pouco mais tranquila, né, Fiel? Questão do Yuri aí, todo falatório, o próprio Memphis, Rodrigo Garro, que eles vão sair nessa janela de meio do ano, até agora nada, nenhuma investida de nenhum clube europeu. O Yuri Alberto até chegou a receber algumas coisas aí, mas nada que foi concretizado. Rodrigo Garro também, ele falou que não sabia se ficaria, se sairia, ainda tem muito disso, né? Rodrigo Garro
entendendo que tem mercado, ele que acredita que pode ir para um clube, vamos dizer, um nível de Europa, um nível onde ele seria ainda mais valorizado do que é no Corinthians. Ele entende que é um momento crucial da carreira dele. Então fica essa incógnita se ele vai ficar, se ele vai sair, mas até agora nada. Então é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, fortaleça com aquele like de sempre, deixa a sua opinião aqui nos comentários e talvez até palpites de jogadores que seriam interessantes para o Coringão. Se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu!